Muito boa tarde, Brasil! É hoje, hein? É hoje que a gente vai descobrir, vai discutir sobre o comportamento das crianças nas festas de fim de ano, que já tá por aí. Mas antes, deixa eu dar boa tarde pra ele! Estamos juntos, Suza! Gostei dessa camisa verde, Legal, hein? opa, legal, gostei também da sua azul. Azul, verde, assim, Legal, bacana, né? cores marcantes. marcantes. Boa tarde para você que está em casa, para você que está fora de casa, para você que está em outro país, né? Que não seja o Brasil aqui, de norte a sul também, de leste a oeste. É muito bom a gente, como fala em algumas partes do Brasil, né? Todo mundo junto, reunida. Hoje a gente está unido aqui, Unido, força. Bora lá para mais uma pauta, para mais um tema fantástico para você de casa. E sempre lembrando para essa questão que, obviamente, o programa agora está ao vivo, né? Agora aqui não sei que hora, 2 horas e 31 minutinhos. Mas muita gente está vendo também na reprise, está acompanhando pelo YouTube. Então, uma boa noite para você. Ó, saiba que essa pauta, esse tema é fantástico. Bora lá! É isso aí. Hoje a gente está aqui junto, né? Como o Cris disse aí, de leste a oeste e de sul e norte, nordeste, enfim. Eu sei que cada região tem as suas peculiaridades, as suas criações, as suas tradições, mas uma coisa que a gente sempre discute, vive aquela questão toda, é sobre as crianças, né? E o comportamento delas nas festas de fim de ano. Sempre tem aquela família, né, que vai para mais longe, encontrar todo mundo e sempre tem aquele momento de, como é que fala? De você dizer para a criança, ó, é o seguinte, as regras são essas, Aqui, é isso. Você vai para casa da sua avó. Não, mas comporta assim, papapá, chega lá, cumprimenta todo mundo. E parece que ela esquece tudo, passou na porta, não sei o que tem, que ela apaga essa memória, esses tratos ali. E você está diante de quem? Daquela tia. Aquela tia que gosta, digamos que ela tem um pouquinho da língua um pouco avantajada, um negocinho mais, né? Dela, parece que ela tem alguns adjetivos pejorativos, né? Tem aquele olhar mais crítico. E aí o que acontece? O que está em vigor é a sua mão de mãe, de pai, diz assim, como é que essa criança faz isso? Olha o que ele está fazendo com esse tapete, está matando o cachorro da tia. E aí começa a realmente fazer aqueles comentários sobre como estamos educando o nosso filho, né? Porque demoram, sei lá, 1 ano, às vezes até 2, né, Cris? A depender da distância da família. E aí pega a criança num salto, assim. Pra mim tem uma coisa que é bastante constrangedora, que é quando a criança chega de alguém que ela não conviveu. E criança, né, gente? Sim. Se apega com quem ela tá convivendo. E aí tem aquele tio cheio da graça que pega a criança, joga de ponta cabeça e rola, paga os cabelos, aquela coisa. E aí a criança começa a chorar e pensa, mas esse menino é muito mal educado, poxa vida, fui fazer uma brincadeira. Aí eu penso, gente, mas você jogou ele de ponta cabeça, sabe? Aí você avalia assim, peraí, quem é que foi infantil aqui? Como é que eu vou dizer para esse tio que tem 70 anos isso? A criança está aos berreiros, todo mundo está vendo, o que eu faço? Por que eu não fui na terapia? Por que eu não fui trabalhar isso? O que aconteceu? Mas olha, nós temos hoje uma especialista que vai nos ajudar a entender o porquê. Porque outra questão que a gente tem que levar em conta, essa criança estava no colégio o ano inteiro, várias atividades, tinha uma rotina e de repente ele pegou um carro, às vezes com 13 horas, um avião, pegou um aeroporto, aí um monte de cor, viu a primaiada, está solto, não tem colégio. O que passa na mente dessa criança e como entender para que isso não seja prejudicial? Como agir nesse momento diante dos adultos? Como agir diante dos adultos levando em conta uma criança? E para quem assistiu ontem o programa, né? Foi forte. A gente falou sobre educação, né? E algumas regrinhas básicas que a gente tem que seguir nesses momentos que está na frente de todo mundo, né? Você se sente pressionado pelos adultos que esperam. Quero ver essa correção acontecer. Com a criança ali olhando para você, de repente ela fez uma arte e você assim, meu Deus, o que eu faço? Eu agrado os adultos ou eu faço certo, chamo minha criança e vou para lá longe de todo mundo? Enfim, todas essas questões a gente vai discutir aqui no programa, né? Já aproveitando que a gente está no finalzinho do ano e as festas vêm por aí. Então é o seguinte, hein? Vamos fazer o seguinte, se você não viu o programa de ontem, dá uma olhadinha. O programa de hoje está começando, foi uma pré de ontem. Depois do intervalo a gente vai ter a oportunidade de pedir a sua colaboração. Quer falar, mulher? Hein, homem? Quer colocar a boca no trombone? Espera um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, intervalinho rápido e a reflexão. Cris, nem fala isso, esse programa chegou na hora certa, porque eu estou agora marcando. Eu tive um problema na festa anterior, eu não vou mais na casa de ciclana. Calma, ó. Final do ano também está de Natal, perdão, vai dar tudo certo. Sabe, tem aquela questão da influência do primo, né?
Toda vez a mãe pensa, nossa, eu vou voltar de lá, aquele primo X vai estragar meu filho, ele vai voltar com aquelas manias, vai falar coisas que não Efeito deve. manada. Quando ele tá quietinho, beleza, mas quando chega o outro, meu Deus, é aí que ele entra, e aí que eu já tenho que guardar até um dinheiro, porque a tia que tem os bichinhos, que tem os crochê, rasga tudo, ó. E o meu cachorro aproveita também, que vê que tá tudo uma anarquia, e morde a tia no calcanhar. A tia ali tá sendo mordida pelo cachorro. Imagina também o lugar da tia. Poxa, os crochês lá estão tudo bonitinho. E depois chega a criançada. Mas vou dizer uma coisa, tia do crochê. Tia das coisas bonitinhas. Primeiro, criança tem que ser... Sabe o que minha avó escondia? Ela dava um jeito de proteger os copos dela. Ah, não, copo é coisa... Os copos de coleção, não, daqueles verdade, antigos, enfim, de umas marcas aí, sabe, que é relíquia. E eu era doida pra beber naqueles copos. Quebrou muito o copo da tia, por isso que a tia não gosta. Minha avó. Vai dar, avó? Me perdoa, vai dar já. certo. DDD 12 983150249 para você participar, tá? E vão cuidar com os extremos que eu estava falando, porque assim, ó, criança que vai na casa dos outros, a minha mãe diz, é criança, e tá quebrando, tudo não dá. E a tia que fez um castelo de cristal e chamou crianças para o local, também não dá. O local é de criança. Então, assim, nós vamos achar equilíbrio, né, para a tia do tricô, e também para a criança que é a enfurecida e a mãe que acha que tudo é belo e está quebrando a vidraça da parentada. Isso acontece, tá? Isso acontece. Então, participa com a gente. Como é que é aí nas suas festas de fim de ano, né? Como é que é o comportamento das crianças? Conta pra gente. DDD 12 98315 0249. Se você tiver alguma dúvida também desse tipo que a gente está falando, né? Como que você pode conduzir o seu filho para se comportar de uma maneira, digamos, adequada? Também manda para cá, tá bom? Souza, vamos indo para lá, na nossa sala da verdade. E se tiver um contexto que eu não posso me identificar, porque... Anônimo. Mas essa situação vai ser colocada também na nossa sala da verdade, porque o que aconteceu no Natal passado, aconteceu na festa passada, e na verdade ela tem que ser trazida para ser tratada, então use codinomes. Estava falando na tia do tricô, estava com a Maria Bela, Maria Linguinha Ligeira, né? Use os seus codinomes. Eu sempre falava aqui um tempo atrás os codinomes, mas ninguém usava. Teve um dia que usou. Maria Faladeira, tal. Começou a conduzir esses apelidos. Ela perdia um pouquinho da mão, agora a gente podia voltar no final do ano. Ah, é? Deixar isso com você. Mas é importante de forma anônima, que a gente protege a identidade. Mas fale, tá? Fala assim, ó, é anônimo, senão a gente coloca teu nome, te manda abraço e te expõe com todo carinho. Vai dar tudo certo. Quem está conosco aqui, Suzane? É com muito carinho que a gente recebe mais uma vez ela que é professora especialista em After School, Paula Scarpetto. Olha só, em seus plenos 26 anos, já formada em Relações Internacionais e graduanda em Pedagogia, é professora desde os 19 aninhos e fundadora do primeiro espaço do Vale do Paraíba, focado no desenvolvimento de habilidades. Paula, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Paula, você sempre vem aqui, né? A gente discute essas questões voltadas aí para o ambiente escolar e agora a gente vai transferir um pouquinho esse ambiente, né? Terminou o ano escolar, tudo deu muito certo, aquela euforia toda, as crianças também já ficam um pouco mais cansadinhas assim de ir para a escola, chega no fim se arrastando. A bateria vai acabando, né? Vai acabando, vai no limite. Aí de repente, férias, e a criançada tá solta, cheia de energia e tudo mais. E tem esse encontro em família que a gente discutia aqui, né? A gente tem que... Até que ponto a gente entende? É criança, tá tudo bem com... Tá, mas tem um comportamento a ser desenvolvido aqui. Qual é o limite? Qual é o equilíbrio? Eu acho que o limite sempre quem tem que colocar são os pais, né? E aí acredito que é muito dos combinados que são feitos. Aquela frase, mas é criança, ela é válida até certo ponto, né? Como foi dito ali, tem ambientes que são propícios para que as crianças estejam neles, assim como tem ambientes que a gente sabe que não é um ambiente preparado para receber uma criança, né? E geralmente nessa época do final do ano é onde a criatividade, a euforia da criança, ela tá no ápice. Né? Então, assim, tem a chegada do Natal, eu vou reencontrar minha família, eu vou ver meus primos que eu não vejo. E aí aquele desespero de, assim, vocês também comentaram, né? Assim, vai juntar todos os primos de uma vez só, e agora? Né? E a gente passou por 2 anos onde quase a maioria das famílias não se reuniram por conta da pandemia. Então, eu acredito que esse vai ser o primeiro ano depois não, né? A gente ainda tem alguns resquícios da pandemia,
mas de que as famílias vão começar a se juntar de novo, né? Então, Isso eu é acho que vai verdade. muito do combinado do pai com o filho, da dinâmica que eles também têm dentro de casa. A criança, ela tem a tendência de repetição, né? Uhum. Então, aquilo que ela já tem de comportamento dentro de casa, geralmente é o que ela vai ter fora, né? Então, Ninguém muda assim, então, né? Eu quero que Não. você não faça o que o pai faz. Não é complicado, já tem como resolver as coisas. Agora, a gente está colocando isso, mas a gente quer evidenciar o privilégio de estar juntos. Nossa, Privilégio de... E por justamente ser um privilégio de você ver as pessoas que você ama, é que a gente está querendo que seja melhor do que o outro ano, ou que você possa ressignificar um momento que não foi tão agradável. Agora, um exemplo. Eu calculo sempre 30 dias para que eu possa ir para as minhas férias. Então, um exemplo, eu começo agora... Vou dar só uma analogia para que você possa aplicar com as crianças. Então, nesse momento, agora eu fui ver os pneus do carro. Esse ano, ingratamente, vou ter que trocar. Já troquei o Nossa, pneu lá do em carro. casa também. Troquei o pneu Isso do aumenta carro. o custo da... E esse ano, né, o carro foi batido, então faz 6 meses que eu tinha ele arrumado, então já mandei, agora o mês seguro, o dia que tem que arrumar o carro. E eu tenho questões, medicamentos que eu tenho que pedir durante esse período, que eu não quero me envolver, tudo que eu tenho que levar para... Enfim, fiz uma maleta e coisa, hein? até semana que vem isso vai estar pronto. Por quê? Porque eu não quero estar lá pensando em remédio, pensando em pneu, né? Então tá tudo tranquilo, um rack para levar a bicicleta tudo da vida, o Davi está maior. Então eu tenho que organizar tudo agora. Só que parece que para as questões de relacionamento, as pessoas não se preparam. Né? O pré-natal psicológico agora, eu achei muito bacana as mães estarem se preparando psicologicamente. Gente, eu faço exame de tudo. Agora, primeiro, eu sei quem é meu filho dentro de casa e fora. Se eu tive um problema, por exemplo, Paulo, com uma tia, porque a casa X, será que de uma forma muito amorosa, até protegendo essa tia, eu não posso organizar com a família uma outra casa onde o ambiente favoreça algo? Então, que coisas que eu tenho que colocar no papel para ir preparando a mente do meu filho? Às vezes o infantil é o marido, né? Enfim, eu coloquei, porque somos disfuncionais em várias questões. Que tipo de coisa eu tenho que fazer no checklist para aprimorar isso, né? Acho que um ponto que você tocou é muito importante, assim, eu falo pela minha família, a gente sempre decide no grupo do WhatsApp para onde a gente vai no Natal ou no Ano Novo, né? E a partir daquele momento a gente faz a percepção do que tem para as crianças fazerem, porque não adianta, a gente tem primos pequenos e tem os mais velhos. Então, para qual ambiente eu vou levar eles, sendo que eu preciso que os adultos se divirtam, mas que as crianças não sejam deixadas de lado? Então. E é uma situação muito ruim, eu também sou muito contra, né? Isso é uma opinião minha, de deixar a criança na frente da televisão o tempo todo, né? Então, assim, mas tem TV na minha casa. E tá tudo bem. Não é assim, né? Eu acredito que, de novo, né, principalmente nessa época do ano, é interessante que as crianças também participem desse momento, né? Que elas se sintam parte dessa realização, dessas atividades festivas, né, do final do ano. Então, acho que cabe muito, né, a conversa entre a família para decidir qual vai ser o melhor local. Conversar com a criança também de, olha, estamos indo para tal lugar, você precisa tomar cuidado com isso, seus primos vão estar lá, vocês precisam se organizar. Né? Isso, claro, que dependendo da idade da criança. Uma criança de 4 anos de idade não vai entender isso, né? Uma de 3, de 2, menos ainda. Né? Mas que a gente tenha ambientes que sejam preparados para elas, né? Então, eu sempre falo para os pais, os meus alunos, levem atividades, né, lúdicas, né? Então, estamos falando de Natal, vamos levar algumas coisas, então, para pintar uma árvore de Natal, vamos fazer biscoitos de Natal. Então, assim, faça com que a criança também se sinta parte desse momento e não seja só mais uma ali, né? Eu acho que trazer isso, além de trazer lembranças muito positivas para a criança, que isso mentalmente, psicologicamente desenvolve muito ela e traz memórias afetivas muito importantes, também faz com que ela não sinta que ela é uma estranha naquele lugar diferente, né? Porque a criança, como você falou também, é assim, né? Se eu não convivo muito, ou se eu não estou muito acostumada com aquele lugar, aquilo pode ser muito estranho para mim, né? E às vezes ela pode apresentar comportamentos distintos por conta disso, não é o ambiente que ela está acostumada, né? Entendi. Daqui a pouco você vai até discorrer mais sobre esse assunto, porque a gente vai ter ali 4 dicas para envolver as crianças nas festas de fim de ano. Essa ideia do biscoito é muito legal. O Otto, né, meu filho, ele está numa fase muito de querer cozinhar. E se prepara, viu, mãe? Porque eu já avisei para ele, falei, meu filho, vai ser incrível, você vai cozinhar com a vovó. E eu conheço minha mãe, né? Ela é toda acelerada, quer fazer tudo com pressa. Mas agora, viu, dona Geni, a senhora é vó, vai ter que ter a calma, levar o Otto para a beira do fogão, ensinar ele a cozinhar. Ó, a gente tem essa dinâmica legal, super legal aqui no programa ainda.
a gente tem mais um episódio com a Priscila Guscuma sobre inteligência emocional. E tá tudo linkado, né, Cris? É o momento. Porque daí já, né, já trabalha a sua inteligência emocional para enfrentar as adversidades. Às vezes o problema da familiares. criança é o pai. O programa chama Entre Família, né? E a gente sabe que não dá para ser, né, ter 100% todas as relações o tempo todo. Alguma coisa às vezes acontece no final do ano. Mas conta aí, mulher, como é que é a festa de fim de ano aí com as suas crianças? DDD 12 98315 0249. A gente está curioso para saber. E agora sim, vamos para o intervalo? Bora lá, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Cantinho do chá. Tem aí na sua casa? Cantinho do chá aqui na volta da chaleira, que está bom. Está agora na mesa com a vizinhança, reunido já. Vai ter aquele negócio aí. Olha só o chazinho. Que maravilha, que coisa boa. Cris, eu queria um chá de camomila, porque começou a falar de filho. Você não sabe, meu Deus, Cris, está difícil. Calma, ninguém disse que é fácil, mas nós estamos aqui para ajudar você. E olha só, eu tenho um presente muito bacana para você começar a instruir os seus filhos. Esse programa já é instrução, você continuar aqui diariamente, com certeza vão ter pautas financeiras, educação dos filhos, vai ter para dar jeito no marido, o amor acabou, enfim, várias pautas para ajudar a família. Esse é o nosso compromisso com você. E tem uma revista que leva 15 temas para você já degustar. Essa revista de conversar com uma amiga, conversar com sua filha, educação dos filhos e tem muito mais, tá? Aqui tem o amor acabou, sexo super bom, tá com problema aí sexual com o marido, aí não tem diálogo de jeito, maneira. Tem aqui assunto também, tem a família com propósito, enfim. Cris, são 15 temas especiais, eu garanto para você. Uma revista, um guia prático para a família. Dentre os temas, você vai aproveitar na educação dos filhos, família com propósito, tem a questão de comunicação e tem aqui também aquela questão de pegar o controle. 10 dicas que você precisa aplicar, né, com os seus filhos aí na sua casa. Cris, eu consigo aplicar com o cachorro me ignora. Eu falo, tá aqui a ração e fica esperando a volta à panela. Tem um posicionamento para isso. Verdade, você sabia que o pessoal sente quando você está com propriedade, com comando. Comando não é medo, tá? Porque as pessoas também vão te respeitar por medo. Mas é conquistar essa liderança em casa, colocando Deus ali, sentindo como que existe uma direção para poder ter um diálogo, por onde começar. Cris, como é que eu faço para ter essa revista, meu queridão? Liga agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça gratuitamente. Patrocínio do Anjos da Esperança é o nosso meio de sustentabilidade, já patrocinou esse guia que foi pago, existe um custo para diagramar, para escrever, para enviar, você não vai pagar o correio. Ligue agora, eu garanto para você. Cris, educação dos filhos é algo tão especial, eu preciso ler isso aqui para ensinar minhas netinhas, eu preciso dar luz aos meus filhos, eu preciso ressignificar na minha comunidade, na minha igreja, eu quero ter propriedade deste conteúdo. Eu falei só de 2, 3 temas, tem mais 14 temas aqui para deslanchar aí na sua casa. Você pode pedir através do WhatsApp também, o WhatsApp é o 12 98244 4449. Só tem uma outra dinâmica para pedir, anota o WhatsApp, 12 98244 4449, manda assim, quero a revista Entre Família, quero a revista Entre Família. E a nossa equipe vai mandar um link para você. Guarda que chega, tá? Você vai clicar no link e você vai preencher um cadastro com nome, CPF, seu endereço. A gente vai cuidar dos seus dados com tranquilidade e vai enviar para sua casa com carinho. Depois manda para a gente, Cris, chegou aqui, Suza, estou aprendendo por demais. É feito para você a revista Entre Família. E agora, para dar continuidade, enquanto você vai pedindo sua revista, vai chegar pelo correio, mas no programa de hoje, vamos aprender com a nossa especialista, quem já está com ela na nossa tela para dar uma dica especial, dicas especiais para você, é a Suza. E aí, Suza, vem informação boa por aí? Vem sim, com certeza. Agora é o momento da nossa dinâmica, da gente aprender de uma maneira mais prática, né? Lúdica, porque a gente vai exibir aqui algumas telas, e daí a nossa especialista, a Paula, vai comentar cada uma. Essas dicas é para que você envolva a sua criança nas festas de final de ano e ela vai explicar o porquê que também isso é importante. Então, diretora, por favor, na tela a primeira diquinha do dia. Olha só, envolva-os na preparação de uma receita. A gente até comentou sobre isso, você falou sobre os biscoitos de Natal e tal. Primeiro me fala assim, Paula, por que é importante esse envolvimento? É importante porque a criança ela sente a sensação de pertencer
né? Verdade. Então, assim, é igual quando a gente vai buscar a criança na escola e ela fez um desenho e ela já chega toda animada no carro querendo mostrar o que ela fez. Porque foi uma realização dela, às vezes um desafio para ela, e ela conseguiu concluir aquele desafio. Então, você imagina, tá todo mundo da família reunido naquele momento especial e ela vai falar, nossa, fui eu que fiz esse bolo, fui eu que fiz esse biscoito. Mãe, você gostou? Pai, você gostou? Então, assim, para ela é a realização, às vezes, de um desafio, né? Sim. De alguma outra nova proposta que ela teve e que ela vai estar ali mostrando para a família toda, podendo aproveitar com a família toda. Então, é muito esse sentimento de pertencer e se desafiar também, né? Eu gosto muito disso porque é como você falou, né? A criança constrói junto com você. É tão bom você se sentir parte, né? Imagina você adulto no seu trabalho, quando você participa, né, na construção de alguma coisa, de um projeto, idealiza, faz junto. E daí quando tá pronto, né? Aquele sabor assim diferente. Nossa, eu tava, né? Exato. Participando. Agora, outra coisa bem legal que a gente também poderia destacar, Paula, é conexão, né? Nesse momento, vamos imaginar, eu tava brincando aqui com a minha mãe no bloco anterior, né? Tá ligada, né, mãe? Então, assim, é um momento de conexão, porque nessas festas de fim de ano é sempre aquela correria pra cozinhar, pra limpar, pra lavar, atende um e aquela coisa toda, aquele corre-corre. E aí, talvez esse seja um momento oportuno para criar conexão com a avó, com a tia. O avô leva para uma atividade X também, né, que seja típica do vô, porque aí você consegue criar essa conexão de parentes que você só vê pelo uma chamada em vídeo, por exemplo, né? Exatamente. Eu lembro muito da minha bisavó, infelizmente já não está mais aqui. Mas, assim, minha família mora a quase 800 quilômetros de distância daqui. Então, a gente só consegue se ver realmente em Natal e Ano Novo. Aham. E a gente parava para fazer o biscoito de polvilho, que sempre tinha no café da manhã após ceia de Natal o biscoito de polvilho. Então, assim, é realmente isso, criar conexões, criar lembranças, né? Essa questão de memória para a criança também é muito importante dela, quando estiver adolescente ou adulto, falar assim, nossa, eu fazia isso com a minha avó, eu fazia isso com a minha bisavó. Então, acredito que esse ponto de conexão também ele seja muito importante, porque ele também é pertencimento, né? Ele se sente Sim. parte daquele grupo familiar. Então, de novo, eu não sou mais um. Eu estou inserido realmente no meu grupo familiar. É isso aí. Aproveitar essa deixa da Paula, um beijo para minha avó Inocência. Eu amava correr lá na casa dela para cozinhar com ela, né? Que ela tinha paciência para me ensinar, né? Mais tranquila do que minha mãe. Então, assim, eram momentos assim que eu guardo com muita recordação e com muito amor no coração. Vamos à próxima dica, então. Tá aqui na nossa tela, olha só. Escolha um jogo para jogar diariamente. E olha, parabéns aqui para as meninas da arte. Eu esqueci o nome a Bianca que fez. Parabéns, Bianca, tá lindinho. Então, tá aí, escolha um jogo para jogar diariamente. O que você pode falar dessa dica, Paula? Gosto bastante dos jogos. Eu acho que é um momento em família também que vale muito a pena. Treina mesmo. bastante, a parte educacional também, principalmente se forem jogos de lógica, né? Então, assim, selecionar jogos que sejam compatíveis com a idade da criança, né? Do pessoal que esteja ali. E que, além de serem jogos, que eles tragam algo educacional. Tem diversos jogos aí no mercado que são muito bons. Por exemplo, eu não sei se posso citar os nomes, mas... Pode, diretora. Até eu fiquei sem... A diretora deu uma desaparecida, mas acho que sim, vale a dica, né? Por exemplo, um banco imobiliário, né? Ele mexe muito com a questão financeira das crianças, de lógica, de pensamento, né? E é um jogo que envolve a família toda, independente da idade, consegue se jogar de uma forma super tranquila, né? O Uno também é um jogo que eu gosto bastante. São coisas, assim, práticas que dá para levar na mala, né? E todo mundo consegue levar. Porque também envolve a questão da lógica, raciocínio rápido. Então, assim, é um momento, de novo, de conexão que você gera entre a família. É um momento de aprendizagem também para a criança, dela treinar outra habilidade dela ou potencializar aquela habilidade dela. E de viver um momento aí muito gostoso com a família. Inesquecível, né? São memórias. Olha, gostei muito dessa ideia, viu? Eu gosto muito do jogo Imagem e Ação, eu acho Gosto também. muita euforia. Tá aí uma dica, hein? Pra fazer nas férias, levar alguns jogos. Gostei, acho que eu vou adaptar a essa dica sua, viu, Paula? Vamos mais uma situação aqui, mais uma dica, na verdade, né? Arrume sempre uma mesa especial e separada para as crianças. Gente, eu acho isso incrível. O olhar da gente muda, né? Antes de ser mãe, a gente não tem esse olhar, assim, apurado para essa situação. Hoje,
aonde eu chego, que a pessoa reserva uma mesa especial para as crianças, ou num lugar que você vai até comer fora, que tem um espaço kids, eu penso assim, ai, essa Obrigada. pessoa, meu Deus. A minha cunhada, gente, um beijo amado para minha cunhada, ela sempre reserva uma mesinha para as crianças e ela faz a decoração do jeito que ela fez para os adultos. Bonitinho, não é só uma mesa de plástico, não. Isso é super importante, igual você estava citando a questão dos copos, né? Assim, copo de vidro não vai para criança. Então, quando está na mesa do adulto, é mais propício de que ela vai. E ela vai pegar aquele copo de vidro porque ela quer ser o adulto, né? O adulto é o espelho da criança, de quem eu quero ser lá na frente. Então, assim, separar a mesa para as crianças com os talheres, com os pratos, com um copo adequado para aquela idade, que não corra-se riscos, né? Que a gente sempre pensa, vai quebrar, vai machucar. Sim. E evitar mais problemas, né, nessa época. E também comida que eles gostem mais, né? Às vezes no Natal a gente fica fazendo tantas receitas, como é que eu posso dizer assim, elaboradas, e a criança às vezes não come, né? Então, assim, às vezes focar no básico, fazer o que a criança realmente vai comer, vai aproveitar. Na altura delas também, que às vezes a gente tem aquela mesa que a criança fica, né, penando ali para tentar comer. É super legal. E fora que ela tem um momento de conexão entre as crianças, né? Então, igual os adultos têm as conversas deles, eles querem se reunir ali, as crianças vão ter o momento dela, vão ter a conexão com os primos, com os amigos que estão ali. Então, acho que é importante separar esse momento para que ambos os dois lados tenham tempo de qualidade. E construam suas relações. Exatamente. Excelente, Paulo, excelente. Vamos a mais uma dica de como incluir as crianças na preparação das festas de fim de ano. Olha só, deixe-os responsáveis pela playlist das festas. Da autonomia de uma atividade importante, né? Ah, com certeza, porque a criança senta no sofá e fala assim, que música chata, né? Certeza que foi meu tio que escolheu. Então, acho que é importante, mas eu acho que é importante mesclar, de novo, para que os dois lados se sintam bem, né? E se sintam num ambiente agradável. Mas acho que essa parte aqui, as crianças que estão assistindo, com certeza vão gostar bastante, porque deve ser uma parte que muitas famílias não devem deixar. Não, é claro, né? Instruir a criança. Olha, vamos ser ecléticas também, né? Criança dá a oportunidade de outras pessoas, né? Te ajudar na construção dessa playlist. Mas muito legal. E se não for se não for a questão da sua casa tão musical assim, né? Uma outra atividade que faça parte daquele momento, né? Eu lembro que na minha família a gente costumava juntar os primos e fazer apresentação de Natal. Então a gente ia pro quarto, inventava qualquer coisa, pegava as panelas da minha avó e fazia a banda de Natal, né? Que se era bom ou não, eu já não sei. Mas que a gente fazia a família toda assistir, a gente fazia com certeza. E o coração da avó vendo aquelas panelas sendo batucadas? Naquela hora era lindo, né? Depois eu não sei se caía a ficha do que estava acontecendo, a gente estava bagunçando a casa toda. Mas eu lembro que ela gostava muito e que eram momentos assim muito especiais. Ai, gente, são momentos para guardar para sempre na memória. Eu acho que tem mais uma dica por aqui, né? Vamos ver se isso, brinquem de correio elegante. Tá aí uma outra atividade. Se não tem a playlist, tem aqui essa do correio elegante que é muito legal, né? Eu acho que essa é bem legal, porque dá pra você mandar recadinhos sem a pessoa saber, e até pode rolar aquela brincadeira de, quem será que me mandou, né, uma mímica. Eu gosto também do amigo secreto, não tá aqui, mas pode ser uma opção, né? Acho que o amigo secreto em família também é muito legal pra, de novo, gerar conexão, para as pessoas se conhecerem, e tem aquele momento da brincadeira de o meu amigo secreto e todo mundo ali tentar adivinhar quem é. Então, acho que cabe muito com o de correio elegante, pode ser da cartinha ou pode ser com um presente. Sim. Acho que acaba sendo bem legal também. Muito legal. E criança gosta desse mistério, daquela coisa, né? É muito Eles estão divertido. todos curiosos, né? Sim. Tia, quem você tirou? Nossa, eu lembro que quando criança eu também amava esse momento do amigo secreto, né? Hoje eu sei que tem gente que, nossa, não gosta de jeito nenhum, porque nunca ganha um presente bom, não sei o que, não sei o que. Mas vale essa ideia da brincadeira, né? Até mesmo o amigo da onça, né? Eu acho super divertido, gera um momento assim de euforia. E eu lembro que criança eu gostava muito disso, de tentar às vezes até descobrir na fala da pessoa quando ela ia descrevendo as características. Quem era, aquela coisa e tal. Tá aí, dicas maravilhosas de como incluir as suas crianças na preparação das festas de fim de ano. A gente volta ali para nossa salinha, diretora, ou a gente já tá na hora do intervalo, que eu me perdi aqui no tempo? A gente... Vamos para a salinha então, Paula? Ali, vamos voltar? Vou chamar o Cris. O Cris foi para algum lugar, de repente, não sei. Sumiu. A gente...
Cris voltou. Estamos chegando por aqui. Ah, você tá aí. Estava assistindo vocês de perto, né? Estamos ali agora. E o pessoal com certeza participando, interagindo. O povo participando por demais. Enquanto você aí de casa, ó, deixa eu falar. Enquanto você aí de casa vai mandando, aí a Patrícia lá em cima vai organizando as suas participações, vou repetir aqui mais uma vez. Conta pra gente como que é aí na sua casa, nas festas de fim de ano, como que é o comportamento das crianças, como que vocês envolvem as crianças, como que é essa dinâmica, tá? Para sair de casa, tem todo o trajeto, né, até chegar, às vezes, de carro por horas. O que que você faz? Diz aí, DDD 12 98315 0249. Participa, tá? Vem com a gente. Eu vou aproveitar e perguntar pro Cris. Deixa eu te perguntar. Pergunte. Você já contou mais ou menos como é que é a dinâmica, né, de fim de ano. Mas o trajeto até chegar no sul do país, como que Bora você lá. faz para o Davi não se entediar, né, por tanto tempo? Primeiramente, a gente fez uma negociação com os parentes de quem é o Natal e de quem é o Ano Novo, né? Então, tipo assim, envolvendo a logística e beneficiando, porque isso tem que envolver uma família só, mas que é dividida em várias famílias, ou seja, eu tenho um trajeto que foi escolhido o quê? Primeiro, de avião é muito caro, porque a minha logística depende de visitar pequenos amigos ali. Então, é carro. Quantos quilômetros eu tenho? Eu tenho 1.400 quilômetros de ida e 1.400 de volta pura, né? Então, eu tenho 3.000 quilômetros. Só que eu tenho variáveis. Então, eu tenho que colocar na cabeça que eu vou fazer de 4 a 5.000 quilômetros. Entendeu? Então, eu tenho isso. Qual é a minha logística? Eu negocio um pouquinho com a Novo Tempo, de sair um pouquinho antes do Natal, porque uma viagem de 9 pode se tornar 14 ou 15. Trânsito. Quem dirige sempre sou eu. Então, se eu dirijo, eu escolho o horário, que beneficia minha família. Então, eu saio 3 da manhã. Quem é que dirige bem 3 da manhã? É o Cris que eu dirijo. O que eu conto com a Silvia e com o Davi? Que eles durmam. A melhor coisa que eles devem fazer nesse momento é dormir, porque eu fico atento à direção. Então, eu sei que eu saindo daqui de Jacareí, eles vão acordar no Paraná. Então, boa parte da viagem, a concentração, o Davi era pequeno, a gente sempre leva cachorro, já levamos passarinho, né? E tem roupa para 30 dias. Então, você tem que saber disso. A questão da mala. A mala principal é feita 5 dias antes, porque tem o que não lavar até o dia da chegada. Gente, mas é muito... Mas não é. Por quê? Tá falando, eu tô Mas sabe por quê? Minha mãe, Não, é porque... Não, sabe por quê? Porque a gente fortalece o quê? A esposa vai fazer isso, mas se a família não cooperar para usar o básico até viajar, você viaja com a sacola de suja e tal. Então, tem que ter aquela roupa que você vai usar até você viajar, né? Porque ela tem que ser uma maquinada e tal. Cris. E aí o que acontece? E a questão dos medicamentos. Quando a gente chega, eu sei o quê? Que minha cadelinha tem que ir no banheiro, Silvinha tem que ir no banheiro e Davizinho tem que ir no banheiro. Natal, minha sogra. Por que Natal minha sogra? Porque eu tenho, em vez de fazer 1.400 quilômetros, eu faço só 700. Então, a gente vive bem o Natal ali. Mas tem que dividir com a família. Então, eu divido os primeiros 5 dias, depois eu vivo os próximos 10 na volta. Porque a logística já está pronta para depois eu viver o Ano Novo e 15 dias no Sul. Né? Mas nesse tempo que o Davi está acordado na viagem, ele vai bem? Hoje vai bem. Agora, o que acontece? Como que eu tratei o ir bem do Davi? Eu, lá em Santa Catarina, enquanto morava lá, sou gaúcho, mas morei muito tempo em Santa Catarina na infância do Davi, menor. Eu já vivia em igrejas, né? Porque eu gosto de pregar o final de semana. Então, essa questão do Davi sentar atrás foi um trabalho de toda a viagem. Mas dá vontade de pegar ele. Primeiro que corre risco e tal. Então, durante um ano, em 50 e poucos finais de semana que eu tinha que estar sempre em lugares diferentes... Ele se adaptou a estar na estrada. Se adaptar é uma palavra muito forte. Ele entendeu, né, que aquilo ia acontecer. E o adaptar, a idade foi indo. Porque as pausas que eu fazia, porque a criança se entendia. Quanto que ele com 1 aninho e meio, aturava ficar atrás do carro? Era comendo? Era o que tipo de coisa que teria que ter para fazer ele ficar mais tempo? Que tipo de parada? Eu queria puxar esse gancho aí para falar com a Paula sobre esse assunto de rotina, né? A gente comentou no começo do programa sobre as crianças agitadas, por vezes estressadas, talvez tendo até comportamentos de que não teria em casa, porque existe uma mudança de rotina muito grande, né? A começar pelo tempo que a criança vai estar livre com os pais. Tem criança hoje, né? Muitas crianças estudam no período integral, então você tem que dar sustentação para todo esse dia, né? Noites bem dormidas, atividades, etc e tal. Como que pode ser feito, ainda mais você que trabalha nessa área, né, pedagoga, de criar uma rotina que não é a rotina de todos os dias, está fora da rotina, mas dentro de estar fora da rotina, ter uma rotina para que a criança fique emocionalmente bem? Na verdade, essa questão de gasto de energia, né? Então, a criança, ela já está
ela sabe que de manhã ou à tarde ela vai acordar ou almoçar e ela já vai para a escola. E geralmente no período contrário, ela já tem alguma outra atividade. E quando a gente entra no período de férias, parece que tudo para, né? Tudo fica. E aí eu agenda começo a livre. ficar só em casa. Então, assim, o que eu sempre recomendo é pro pai e pra mãe, a gente sabe também que isso não é uma realidade de todos os pais, porque também o trabalho às vezes não vai junto com as férias, Sim. mas criar atividades para que ele gaste essa energia nesse tempo e que esse gasto de energia não seja na frente somente de uma televisão. Por Né? favor. Que assim, crie jogos, deixe jogos ou crie atividades que sejam mais interessantes para ele fazer. Existem opções de colônia de férias também que são super legais. Planeje passeios com seu filho, para justamente ele gastar essa energia. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma viagem longa, o que eu vou planejar neste período para que o meu filho gaste toda essa energia que ele vai ter nesse tempo, Uhum. né? E assim, eu como motorista não posso também desprender esse tempo porque eu preciso me concentrar na estrada, né? Então, assim, eu acho que é uma junção da família e entender o contexto e tentar minimizar isso. Mas a grande questão é energia. A criança, ela tem muita energia e ela precisa liberar essa energia. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? É bom que quando tá. Eu queria até aproveitar esse momento, porque, por exemplo, job description, qual é a minha função? Isso que você falou é muito importante. Por quê? O pré, se vai uma pessoa que está pensando que a roupa que está para lavar está numa sacola, então o pré é muito importante para você ir no carro, viver Tranquilo. as coisas que estão dentro do carro. Isso é verdade. Isso... Aí um exemplo, eu cheguei lá e a questão é diálogo. Teve um ano, lá no início do nosso casamento, que eu chegava e eu queria, estou de férias. Mas na casa da minha sogra, a minha esposa tinha que fazer o quê? Ajudar a fazer as coisas da ceia, tal. Estou de férias. Aí o Davi é responsável de quem? De nós. Mas tipo assim, nossa, mas nesse momento, o que a minha esposa estava fazendo? Se durante a viagem eu estava dirigindo e eu precisava ter atenção, ela estava lá com a mãe dela vivendo aqueles momentos para que todo mundo usufruísse. Então, os papéis do que e quando, não que vai ser chato isso. Sim. Mas, e pode um assumir o outro, ou ir para a cozinha ajudar um pouco. Mas se o básico tiver combinado, gente, a gente tem que se estressar com o que não tiver, que sair fora um pouquinho do papel. Então, eu acho que esses combinados, eles... Só que, eu vou dizer uma coisa, os meus primeiros combinados eu achava que era uma coisa, depois você vai viver é outra. E cada ano, É uma coisa na diferente. sacola do combinado, você tem menos surpresas. E é isso que é o legal de se relacionar. Há menos surpresas. Menos surpresas. Mas os combinados têm que ser ajustados de tempos em tempos. É gostoso demais. É bom demais fazer combinado. Mas a rotina Combinado em não sai si, caro. você pode até conversar com a criança, explicar o que vai ser feito, né? Quanto tempo vai levar a viagem. Vamos chegar na casa da vovó, o que a gente vai fazer na casa da vovó. Depois a gente vai para tal lugar. Então, assim, a criança também mentalmente começa a se planejar para o que ela vai ter. De novo, não uma criança de 2, 3 anos que às vezes não vai entender isso, mas a E partir dos eles 4, 5 eles já começam. E eles entendem, Paula, e eles entendem. Eu não sei se é porque naturalmente eu sou uma pessoa que gosto também de saber sobre o que vem aí pela frente, mas também por entender na maternidade, lendo sobre essa questão e importância de explicar o que vem na sequência, né, de uma atividade e outra. Então, isso sempre ajudou a gente lá. Então, o Otto sempre foi tranquilo para os lugares, porque ele já sabia o que esperava ali para ele, aonde ele ia, o que ia acontecer, enfim. Aproveitando essa deixa, o que vem pela frente, um intervalo. Mas vem dinâmica por aí, vem quadro específico com a nossa Pri, né, trazendo inteligência emocional, para você dar um jeito que... Tem pessoa que você ouve a voz e já começa... Você muda, né? Parece que a pessoa traz... Calma, vamos se libertar desse negócio aí, tá? Um breve intervalo, a gente volta já. Entre Família está de volta e agora para um quadro super especial. Quem é que não quer estar no controle da vida, hã? Pois bem, a partir de agora, no ar, você no controle. Muito bom, eu já estou aqui com o meu chazinho para receber a minha especialista queridíssima. Vou tomar um chazinho e ir aprendendo com ela, porque hoje vamos falar de algo assim, ó, cobiçado, viu? No bom sentido, que é a inteligência emocional. Mas quero receber aqui antes a Priscila Guscuma mais uma vez. Seja bem-vinda, Pri. Ótima tarde, é sempre uma honra, né, estar aqui com vocês e hoje vamos falar do novo poder do humano, inteligência emocional. Então,
Quando se fala em inteligência emocional, Pri, ainda mais você que trabalha nesse mundo corporativo, nesse mundo business, a gente fala muito voltado para o trabalho, mas o fato é que inteligência emocional é muito bem-vinda na nossa vida como um todo, inclusive pessoal e talvez principalmente, porque a gente reflete no trabalho a nossa estrutura emocional do que está acontecendo, né, por detrás das cortinas, não é mesmo? Mas por onde que a gente poderia começar para tentar entender o que é a inteligência emocional e como adquirir? Uhum. Eu falo que uma coisa é igual a tudo, justamente como você falou. Não tem como uma pessoa ser equilibrada emocionalmente no trabalho e desequilibrada em casa. Então, Né? Mas alguns até que disfarçam bem, né? Ou seja, eles não conseguem administrar no trabalho e descarregam em casa com pessoas que não têm nada a ver. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente, ele falou que perdeu a cabeça no trânsito com um motoqueiro. E eu falei assim para ele, ei, não é um motoqueiro. Entende? entendi. Então, o copo já está tão transbordando que qualquer situação faz a pessoa explodir. E existem pessoas que elas explodem e tem pessoas que implodem as suas emoções. Ou seja, de um jeito ou de outro, se não bem trabalhado, não aquela pessoa caladinha que a gente acha que está tudo bem, às vezes está por dentro. Quem sofre muito é ela. A pessoa que explode, geralmente, ela machuca os outros com palavras, atitudes e ações, né? E se livra da raiva. E a pessoa que implode, ela machuca ela mesma constantemente. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 2 pilares da inteligência emocional, mas brevemente eu acho que eu queria entender junto com o pessoal de casa o que é então a famigerada inteligência emocional. Não é engolir, né? Vou manter a postura e engolir aqui a situação. Também não é explodir. Também não é explodir. Também não é deixar de sentir, porque os sentimentos a gente vai sentir eles. É o quê? A gente manda esse sentimento para onde? Eu digo que quando que nós vamos saber que estamos equilibrados emocionalmente? Não é anular as emoções. Sim, nós vamos sentir. E nós temos 4 emoções primárias, né? Que é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Então, essas são as emoções raízes. Através dessas 4 emoções primárias, vem todas as outras. Vem a ansiedade, vem a expectativa, tanto positiva como negativa, esse estado emocional. Então, por exemplo, dentro desse extremo de alegria e o extremo de tristeza, eu tenho que encontrar um equilíbrio. Mas para eu entender o que é o equilíbrio, eu vou precisar viver os 2 extremos. E a questão é quanto tempo eu fico dentro daquela emoção. Porque as pessoas acreditam que a inteligência emocional é só quando a pessoa está pro lado negativo, né? Não. O extremo da euforia, da alegria, da felicidade também é uma falta de equilíbrio emocional. É mesmo? Poxa vida, eu achando que rir demais e... Às vezes tem pessoas que riem por fuga. Já conhece pessoas assim? Às vezes a pessoa ri de tudo, tá o mundo caindo e por nervosismo a pessoa começa a rir. Nunca aconteceu comigo nesse caso de o mundo cair, mas às vezes já aconteceu de eu começar a rir de nervosismo mesmo. Pois é. Isso é real. Então você está me falando que os dois extremos, eles são demonstra perigosos. um desencontrole, Isso. né? Mas a questão não é viver o extremo, é quanto tempo eu fico dentro disso. Entende? Porque tem pessoas que acontece um fato negativo na vida delas que dura horas. Então, durante horas, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar nervosa. Ok, tem pessoas que, com o mesmo fato, elas vão ficar semanas. Tem pessoas que vão ficar meses. Tem pessoas que vão ficar anos, remoendo e revivendo aquele estado emocional. Mas como que faz para virar essa chave e obter esse controle, né? Porque uma coisa é a gente falar, talvez, sem sentir. Mas se a gente buscar na memória, o momento que a gente sente... por exemplo, uma raiva. Vamos falar da raiva, que ela é bem clássica, né? Você não consegue nem manter o sorriso naquele momento. Porque ou você vai explodir ou você vai se fechar de tal forma... Porque o sentimento, ele ao menos no meu entender, é a expressão máxima, né, do que eu tô sentindo naquela hora. O que é o sentimento? Ele é uma percepção, uma interpretação. Então, mais ou menos, existe uma fórmula, que é pensamento. Então, o que eu estou pensando sobre aquela situação, ou sobre o que eu ouvi, ou sobre o que eu vi. O que eu penso sobre isso. E automaticamente dispara um gatilho emocional, pode ser a raiva. E aí o próximo é o comportamento, é o que eu faço diante daquele sentimento.
Então, vamos supor, aconteceu uma situação que corrompe os meus valores, por exemplo, injustiça. Injustiça. Cara, aquilo, sabe, realmente não dá para controlar. Vem assim, de baixo para cima, numa forma, num impulso. E aí, eu sempre falo da técnica da respiração. Porque eu preciso oxigenar a minha mente para racionalizar o que está acontecendo. E muitas vezes, eu só preciso de 6 segundos para acalmar meu estado mental e Então, perceber de forma racional aquilo. hoje, se você tivesse que olhar para uma pessoa e analisar se ela é se ela tem a inteligência emocional, você avaliaria o comportamento dela pós uma situação de estresse. Não é, então, não sentir. É naquela hora você Como manter ela se comporta. Não é o que acontece, é o que ela faz com o que acontece. Entende? Entendi. É o que ela faz dentro da situação. Ela consegue parar e racionalizar aquela situação, ter clareza do que está acontecendo, entender que talvez a melhor coisa que ela tem que fazer é silenciar. A melhor coisa dentro de uma discussão, às vezes o que ela tem que fazer é: ei, depois a gente pode conversar? Agora não. Porque quando existe conflito, se a pessoa ela quer resolver no estado da raiva, vai dar ruim. Vai piorar a situação. E a inteligência emocional é isso, é saber recuar, é saber dar alguns passos para trás e dizer: a gente pode conversar amanhã? E tem um efeito químico, né? A raiva, ela inibe o nosso processo cognitivo e a gente não consegue pensar mesmo. Temos aqui, então, 2 pilares da inteligência emocional. Vamos colocar o primeiro na tela, diretora, então? O primeiro, reconhecimento do estado emocional. Parece simples, gente, mas muito importante, porque quando a pessoa está envolvida ali naquele sentimento, ela com certeza pode ser a última a reconhecer o estado de espírito em que ela está. Sim. Todo mundo ali já viu, já entendeu, mas ela ainda não entendeu que ela está embriagada do sentimento. E eu falo que essa parece complicado, mas é mais simples do que parece. O nosso corpo, ele dá sinais o tempo inteiro. Por exemplo, quando eu estou com raiva, eu sinto um negócio aqui. Sabe? Começa, sabe, viu o negócio? O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Tem pessoas que ficam com as mãos suadas. Verdade. Tem pessoas que elas ficam tremendo. Tem pessoas que a perna treme. Então, o nosso corpo, ele está dando sinal que algo não está legal. Então, quando eu percebo esse sinal, eu tenho que me perguntar: o que eu estou sentindo? Medo, raiva, ansiedade. O que eu estou sentindo? E eu tenho que aprender a lidar, primeiro reconhecer o meu estado emocional. O meu corpo está dizendo a todo momento que algo não está bacana. No caso de timidez, por exemplo, que isso joga muito contra o profissional, por exemplo, desde a entrevista de emprego até outras questões assim maiores. Sei lá, vai subir para dar uma palestra, que acho que a timidez está ligada ali com o medo também, a questão da insegurança. Isso. Lembra a emoção raiz, as 4 primárias? É. Medo. O medo desenvolve outras emoções. Uma dessas é a ansiedade, por exemplo, que está relacionada à timidez. E qual é o medo de quem é tímido falar em público? Do julgamento. O que vão falar de mim? E se eu errar? E se não der certo? Medo do fracasso, sabe? Medo da rejeição. Então, a pessoa percebe que o coração começa a disparar e tudo mais. E aí eu sempre falo: vamos para o pior cenário. O que de pior pode acontecer se você for lá e falar algo errado? Nada. Ok, vai lá, corrige aí, errei. E aí? Né? Então, a pessoa tem que aprender a ressignificar, sabe, Su? Essa questão dos sentimentos dela. Eu estou com medo. O que eu quero sentir no lugar? Eu quero sentir paz, quero sentir confiança, quero sentir bem-estar. Mas é ela conversar com ela mesma. E aí eu não sei se a gente já entra no segundo pilar, Pri. Uma vez que ela diagnostica o que ela está sentindo, que eu achei legal isso que você falou: tô com medo de subir no palco. Mas por quê? Qual é o seu medo? Aí você falou do julgamento. Para uma pessoa pode ser o julgamento, para outra pode ser... De dar o branco. De dar um branco. Nossa, eu já tive muito isso, de dar um branco. E aí o que acontece? Vai dar o branco. Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir real de imaginário. Entendeu? E se der o branco, automaticamente eu vejo o branco na minha mente. E a minha mente cria a minha realidade. Então tem que projetar o pensamento contrário. O que eu quero no lugar. O que quer, cara. O que eu quero no lugar. Então já vamos para o segundo pilar aqui. Pode colocar, diretora, por gentileza. Gerenciar o estado emocional.
Tá, e aqui pra mim é a parte mais difícil. Reconhecer, talvez, né, Uhum. um pouco mais trabalhado ali as suas emoções, você vai conseguindo destrinchar e tipo, então tá, ok, é o que eu tô sentindo. E agora? Descobri o que eu tô sentindo, como que eu gerencio isso? Agora eu vou gerenciar da seguinte forma. Nesse momento, o que é mais importante para mim? Porque às vezes, aquilo que tira a gente do sério, aquilo que tira o nosso eixo emocional, não tem tanta relevância em relação a quem nós queremos ser, fazer e ter. E muitas vezes, quando nós não temos a inteligência emocional, a gente perde muita energia com quem não merece e com coisas que não vão nos aproximar do que nós queremos ser na nossa vida. Então, esse gerenciamento das emoções é justamente fazer perguntas inteligentes para si próprio. Quem são as pessoas mais sábias? São aquelas que têm todas as respostas? Não. São aquelas que têm as melhores perguntas. Então, fazer perguntas para si mesmo. O que é mais importante para mim nesse momento? Será que é ficar discutindo com meu marido que ele deixou a toalha jogada? Ou será que é manter a paz dentro do nosso casamento, da nossa relação? O que é mais importante? E as pessoas começam a perceber que elas desgastam o estado emocional delas com coisas que não têm relevância. Então, esse gerenciamento é saber dar prioridades para o que você quer sentir naquele momento. Mas isso não implica da gente resolver os conflitos, por exemplo. Não. Né? De ter esse enfrentamento, Posicionamento. o posicionamento de... Não é só você ficar firme ali num processo que às vezes pode demorar por tempos, por meses, né? A gente está falando de pessoas e sempre que envolve pessoas, seja no trabalho ou em casa, vai dar algum problema em algum momento. Sim. Quando você fala para mim sobre inteligência emocional, envolve adquirir ferramentas também para fazer esse tipo de enfrentamento. Sim, porque eu sempre falo, né? Qual é o pilar da nossa vida que mais tira o nosso eixo emocional? Relacionamentos. Relacionamento. Então, o relacionamento que eu tenho comigo, o relacionamento com a família, relacionamento amoroso, profissional e social também. Então, esse pilar, quando ele não está estruturado nessa sequência, começando por mim, eu sempre vou projetar no outro que ele faça algo que eu não sou capaz de fazer para mim. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem várias discussões com as pessoas que estão ao redor, não é sobre o outro, é sobre ela. E quando eu descobri isso, há mais ou menos uns 7 anos atrás, isso virou uma grande chave na minha vida. Foi aí que eu comecei a me aprofundar muito dentro da inteligência emocional. Entender que quando meu marido me irrita, cara, eu automaticamente falo, tá, o que está acontecendo comigo que eu estou me permitindo me irritar, entende? Não é ele que me irrita, é eu que me permito ficar irritada com o comportamento dele. Pri, esse daí demora um tempinho pra gente desenvolver, Demora. A inteligência emocional é uma musculatura. A mesma coisa a pessoa que vai para academia. Começa a ir para academia hoje, já vai ficar com o corpo ideal, com o músculo perfeito? Não. Inteligência emocional também é do mesmo jeito. Eu falo assim, que quando você começa a ter conhecimento da inteligência emocional, você começa a ter poder. E adivinha? Poder. Você vai ser testada. Eu sempre falo isso. É a melhor maneira de exercitar. O universo é tão sábio que ele vai te testar. Sabe, quando você está assistindo hoje o quadro aqui, você no controle, já diz tudo, né? Você está no controle do seu estado emocional. Todas as vezes que você se irrita com alguém, que você perde o seu eixo emocional, você deu poder para outra pessoa sobre o que você vai ou não sentir. Olha que coisa, né? Eu já ouvi isso em sessão de terapia. Eu acho poderoso, porém, realmente, igual você falou, tem que ser trabalhado. E o bom nesse quadro aqui, você no controle, é que você está vendo cada semana uma questão diferente, que eu sei que às vezes embaralha, né? Vou manter a minha inteligência emocional, mas ao mesmo tempo, aonde que eu coloco a minha essência, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. Mas, no fim, você vai amarrando essas questões aí com você mesmo e vai entendendo esse cenário. Então, eu acho fantástico, Pri, você trazer todas essas informações. Num primeiro momento, parece que a gente embaralha, como eu disse, mas depois... Começa a dar uma bugada na mente. Mas se eu pudesse resumir tudo isso, o que a gente está construindo a cada semana aqui é autorresponsabilidade, né? Mesmo. E autocontrole sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas. E esse tomar pra gente Toma posse, assuma o controle da tua vida, da tua carreira, da tua família, sabe? Esteja bem com você, porque o meio vai ficar mais leve. Porque quando a pessoa não está bem com ela mesma,
principalmente emocionalmente, ela fica projetando no outro aquilo que ela não é capaz de fazer para ela. Isso é verdade. E aí começa a gerar os conflitos. E aí a pessoa briga em casa e leva tudo aquilo para o trabalho, aí fica mal, fica sofrendo, não consegue se concentrar no trabalho. E aí, quando ela está mal emocionalmente em uma área da vida, ela acaba destruindo inconscientemente todas as outras áreas. Porque ela fica uma pessoa mimizenta, que fica reclamando do marido no trabalho, papapá, papapá, e aí vai. E aí vai. Perde produtividade no trabalho, depois perde o trabalho, aí perde o marido. E vira um rolo só. Mas acalma seu coração, porque a cada semana a gente está aprendendo muito aqui com a Pri. Eu tenho certeza que você vai chegar aí no final do ano, e hoje a gente está falando sobre festas de fim de ano, mais redondinha, mais sob o controle de você mesma. Muito obrigada, viu, Obrigada, Pri, meu mais amor. uma vez de estar Obrigada. aqui com a gente. Bom retorno, a gente se vê na semana que vem. Beijo, até mais. A Pri é uma maravilhosa. Tá passando nesse momento aqui a rede social, @PriscilaGuscuma, lá no Instagram. Por lá ela compartilha também sobre esses conteúdos que você tá vendo aqui com a gente. @PriscilaGuscuma, tá aqui, ó. Aqui, tá bom? Agora vem comigo. Vamos lá voltar para nossa salinha da conversa. E daí vamos para as interações. Pegou a dica aí de Peguei inteligência a emocional? dica, vamos lá. A questão é entre pegar a dica e aplicar, uma distância enorme, uma enorme distância, mas estamos aí para percorrer Mas esse muito legal, caminho. né, Cris? Muito Ah, legal a gente... Legal sempre é. Agora fazer que é, mas tem que começar. É, mas é igual a Pri falou, né? A gente não começa deslanchando. A gente vai Realidade. ali, tal. E um comecinho, bora lá. E se não começar, ficar só falando, reclamando, não vai sair de lugar nenhum. Mas agora a gente não reclama de você que está mandando a sua participação, aproveitando a nossa pauta de hoje. Como é que é o negócio na sua casa? Conta pra gente. Bora lá, entender um pouquinho mais aí. E aí, Luiz? Olha, rapaz, tá com a bandeira e tudo, hein? Ô, tá no clima, Luizão. Para viajar no fim do ano, geralmente, saio de casa por volta das 4 da manhã. Luiz é dos meus. É 4 na da manhã? madruga, 4 da manhã. Com a esposa, minhas gêmeas de 8 anos. Gêmeas, tem que Nossa. respeitar. O pai que fala gêmeas. Gêmeas, você já... Agora, a mãe, quando fala, é mais respeito ainda, né? Fazemos várias paradas no meio do caminho para distraí-las. Levamos sempre 2 celulares com plena bateria para Ai, entretenimento gostei. completo, diz o Luiz, no restante do percurso. Também falamos muito sobre a natureza, diferenças dos locais onde passamos e muitos louvores. Ah, Ele legal, recorre a Deus, cantar. né? Muito Por favor, legal. tem que ter Deus, tem que ter piedade nesse momento. Agora, o que é legal? Ele tenta envolver no próprio trajeto. Então, vai preparado com bateria para quando, né, naquele momento, a gente não quer terceirizar a educação dos filhos jamais, mas o celular também tem o momento de paz que você tem que dar, de vez em quando, o conteúdo certo, na hora certa, porque senão ficar só no blá, 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 não rola. Então, Lá tem em que ter casa- uma mescla. Lá em casa a gente tem segurado ao máximo. E até hoje, assim, a gente conseguiu passar bem sem utilizar esse recurso. E eu confesso que eu teria dado em alguns momentos, assim, mais tensos da viagem, mas meu marido ainda conseguiu segurar firme. Da viagem, mas não da Agora- vida. Na viagem. Tá bom. Na viagem. Pra não criar aquela dependência. Entrei no carro, tecnologia, entendeu? Sim, entendi. Agora eu não sei, né? Vamos ver como que vai ser agora nessa fase de 4 anos. Mas eu acho muito legal essas coisas, tipo cantar, fazer os desafios. Ah, filho, vamos olhar aqui e você vai me falando as palavras as coisas que você tá vendo. Vamos embora ver quem fala mais. Tipo assim, durante o trajeto, encontrar alguma brincadeira. Tem aquela brincadeira dos meus olhinhos vêm, né? Você tá na estrada e você diz assim, meus olhinhos veem algo amarelo. Aí todo mundo tenta adivinhar o que é. Legal, Não Paula. conheciam Não essa? A conhecia. gente fala, meus olhinhos estão vendo algo verde. Aí a pessoa fala, é um caminhão. Não, é um carro, até adivinhar. E a gente vai trocando. Ou a gente faz de frutas com a letra A. Aí todo mundo fala fruta com a letra A. Aí até esgotar as frutas com a Aham. letra A. Então, assim, são brincadeiras também que a gente recorre que são legais de se fazer dentro do carro. E que levam tempo, a criança vai aí exercitando a memória dela também. Dependendo da idade, tem brincadeiras financeiras. Do tipo... Carro com a cor tal. Se quem vê primeiro vai acumulando pontos, que trocam depois por barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Olha, nossa, eu queria estar nessa viagem. O que não, mas é que bom é o Queria seguinte, pra ó. ganhar o... Não se dá... Porque provavelmente quem patrocina esse recurso financeiro Não, é você tu, tem que né? fazer o seguinte, não, você tem que ser o seguinte, ó. Você tem um negócio que você já vai dar pra ele. Tá, né? Aí Já você vai já dar. Tá Bem, planejado. Já tá planejado, mas a questão é a ilusão de ganhar. Mas isso é muito bom. Então você vai lá. E quando, normalmente, eu tenho a tendência a eu ganhar.
Eu ganho até metade do caminho, depois vou perdendo, daqui a pouco começa a ganhar e terminou a viagem. Pra você, e o dinheiro fica retido na fonte. E depois eu digo o seguinte, Cristiano. não, eu vou colaborar. E na verdade já estava tudo Tudo dinheiro, combinado. tudo combinado, mas a vida é o processo. Eu achei que você ia falar de contar os pedágios, porque meu pai fazia isso. Vai somando os pedágios aí pra gente saber quanto é que Quanto tá. que gasta? Legal. É legal isso de dar uma Educação tarefa pro financeira filho. aí, ó. Também, ele se sente... Achei interessante, essa conversa está sendo muito, muitíssimo produtiva. E é claro que a gente está falando isso, assim, porque a gente sempre leva, né, os brinquedos, não sei o quê, mas não é fácil segurar uma criança na cadeirinha, né? É complicadíssimo. E cadeirinha não é para ficar folgado, tem que ser arrochado aqui, Posso né? pegar Então, um pouquinho? Segure uma mulher quando passa por uma loja de malhas, no meio do caminho, na terra da malha, e tem uma Não, por promoção favor, só hoje. tem Ela que sabe que é parar. todos os dias. tem que Mas segura, parar, Cris. foi combinado? Tá no trajeto? Silvia, combina antes, Hã? porque se combinou, Respira Tem que fundo. fazer, né? ele vai cumprir. Ele é um Mas homem de ninguém palavra. está esperando uma placa de promoção de jeans. Mas vamos para o intervalo, que a gente respira e quer a sua participação aqui. Um breve intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. E lembrando, hein, você está preparada? Final de semana está chegando aí, tem o quê? Anjos em Ação 2022. Essa grande festa para comemorar junto com você os feitos que atingimos juntos, as metas, né? Seja de rádio, TV, web, programas, TV abrindo, rádio também em novos lugares, novos programas, novos cursos bíblicos e também vamos estar aí sonhando com você para o próximo ano. Vem reforma de rádio em Porto Alegre, já falei que vem reforma aí de rádio também em Governador Valadares, tem rádio de estreia em Londrina, vamos juntos abrir uma rádio em Londrina, uma rádio Novo Tempo, tem estreia de programa aí, novo, tem também muita coisa na web, tem até estúdio novo aqui, para o departamento da web poder produzir conteúdo exclusivo para você, tem série para adolescentes, tem curso bíblico para crianças, tudo isso e muito mais. Cris, mas quando que é esse Anjos em Ação? Quero ver essa festa toda. Eu vou estar lá, a Suza também, vários apresentadores aqui da Novo Tempo. Teremos também a turma da gravadora, os cantores, né? Teremos canções especiais com esse tema. Deus tudo pode. É o tema onde, quando o homem se limita, né? O impossível bate a porta do ser humano, mas para Deus o impossível é apenas o começo das suas ações e da sua misericórdia. Teremos também testemunhos de vidas transformadas, histórias onde não tinha mais nada para resolver, só Deus na causa, como a história da Paula e o seu bebê Davi. Quer dar uma espiadinha nessa história? Pode rodar. Procuramos um infectologista naquele mesmo dia e ele assim já de cara já falou, olha, ele está com microcefalia, ele está com baço distendido, um risco de hemorragia interna e está se recuperando ainda da zika, né? Então naquele momento o doutor falou, olha, não tem o que fazer. Eu vim para casa, eu entrei nesse quarto aqui, eu levantei o Davi para os céus e falei, Senhor, eu não pedi, o Senhor me deu e eu sei que é um presente do Senhor. Vem aí, Anjos em Ação. Deus tudo pode. Que forte, hein, meu querido? Que forte. Você ouviu 30 segundos desse testemunho, você vai ver ele por completo e mais histórias, né, envolvendo essa propriedade desse Deus maravilhoso. Cris, que dia vai ser mesmo? Dia 26, sábado agora, às 8 da noite, às 20 horas, na Novo Tempo, seja rádio, TV e web. Você é nosso convidado especial, tá? Coloca aí na agenda, coloca no celular, coloca na geladeira e no post-it. Contamos com você. Anjos em Ação 2022. Deus tudo pode. Sou anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Amém? Bora lá? Vamos continuar com nosso tema fantástico. Aproveitar aqui a nossa especialista. As duas estão de azulzinho aqui, né? O cenário está de... eu também estou de verdinho, meio que azul. Lá na TV deve aparecer Uma meio... paletinha verde. Brasil. Gente, o Anjos em Ação é muito forte, viu? Eu já até peço às meninas, quando vai fazer a maquiagem, por favor, coloque a prova d'água, porque é impossível não se desintegrar de tanto chorar de emoção com histórias tão fortes de milagres. É incrível, viu, Paula? Então, esse final de semana, Reserve já um preparem lencinho. os seus lencinhos, porque são histórias muito poderosas mesmo. Agora, vamos à sua participação aí de casa, crianças em fim de ano, nas festas. Andrews, Gilberto... Como manter uma rotina equilibrada nas festas de fim de ano? Muito boa a sua pergunta, viu, Andrews? Meu filho de 3 anos fica muito irritado quando sai de sua rotina e por isso eu estou com receio deste primeiro Natal e Ano Novo dele, na casa dos meus familiares, em outra cidade. E olha só que legal que ele trouxe,
que é aquilo que você falou. Ele tem 3 aninhos e ele comentou que é o primeiro Momento pandêmico. momento. Então, essa criança não viveu esses momentos ainda, né? Não sabe. É tudo novidade e não gosta de sair da rotina. Paula. Eu acho que o primeiro passo é tentar manter o que a gente estava conversando aqui no intervalo de algumas coisas que já se faz em casa. Então, o horário da comida, o horário de dormir, o horário de brincar. Tentar levar o máximo possível dessa rotina da criança, pelo menos das necessidades básicas dela, para dentro desse novo local, né? E assim, tudo que é novo assusta. Tudo que é novo é diferente, né? Assim, então, vai ser o primeiro momento, pode ser que dê um choque, pode ser que... choque quando eu digo assim, de coisas novas, né? Mas eu acho que pelo menos manter isso, né? A questão da comida, a questão de uma hora de brincar, a questão da hora de dormir, para que a criança também não fique muito perdida, mesmo estando num local diferente. Mas assim, vai acontecer. Não vou dizer que não vai, porque é novo. Vai ser novo para o pai, vai ser novo para a criança e tá tudo bem. A questão é como é que eu vou tentar minimizar isso. E aí acho que manter essas atividades da rotina que já são feitas em casa, acho que pode minimizar essa questão. Uma coisa importante também, o pré, né? De repente, quem é que vai estar lá? Vai ser sua sogra, vai ser sua mãe? Por que você não espalha fotos na casa e começa a falar, essa é a vovó, faz as vídeos, né? Para ir conversando, pega ali o computador para ele falar, oi, tudo bom? Gente, aí não vai ter menos coisa para ele estranhar, né? Que é a voz, a questão visual, né? E 3 anos já entende bastante coisa. Uma adaptação próxima do que você já faz em casa, Andrews, eu acho que é a questão da rotina do sono. Ela é crucial e o pai importante. que está de férias faz o quê? Quer dormir até mais tarde, gente? Mas vai ter que, Hã? se quiser uma criança mais equilibrada emocionalmente, vai ter que entrar na rotina da criança. Então, assim, eu não sei como que é a sua realidade aí, mas tem criança que, quando foge, fica muito irritada. Então, já está acostumada a dormir no bercinho, no quartinho, aí chega nas férias, não tem cama para todo mundo, dorme com os pais. Então, a dica de levar um berço, de levar um colchãozinho, para tornar o mais próximo, não sei se é o seu caso, tá? Porque se dorme junto, então tá tudo certo, né? Se usa o sonzinho, leva a caixinha de som, coloca um blackout. Eu lembro que o Otto, quando menorzinho, ele sempre acostumado a dormir no escuro, e na minha mãe sempre com muita claridade, né? Então eu tacava coberta, eu tentava sempre tornar o mais próximo possível de como eu fazia com ele em casa. Boa. E se vale a minha humilde dica, dava muito certo. E daí ele dormia e ficava, tinindo no outro dia. Né? É porque o desafio também, depois das férias, é voltar à rotina, né? Então, se você quebra durante esses 30 dias aí essa rotina, para você recuperar ela, é um novo desafio. Então, quanto mais próximo, né, você conseguir manter isso, mais fácil também vai ser para quando tiver que retornar às atividades regulares. Eu, particularmente, que na minha humilde opinião, prefiro quebrar, vamos fazer uma nova rotina, depois nós voltamos para outra rotina. Porque sabe por quê? Férias para quê? Eu vou acordar às 6 horas da manhã? Não, todo mundo vai dormir, pouquinho depois, vai dormir até às 9 e tá tudo bem. Depende, se quiser que criança pequenininha não segue Aí, um pouquinho antes de retornar, você vai trazendo ela de volta. Vai acordando às 6, 6h30. No outro vai 7h30, 7h30. Até chegar umas 9 horas da manhã, para valer a pena as férias. Senão, Andrews, fica aí 2 opiniões para você analisar. Quando a criança é muito pequenininha, eu prefiro seguir a sagrada rotina, porque vai tudo muito bem. Então, acorda cedo, seja feliz, tá? Eu quero, né? Eu quero dormir com certeza. Acorda cedo, seja feliz, eu prefiro. Porque é o seguinte, vai estar todo mundo dormindo, vai dormir até tarde, fica na cama, e isso vai rolando, chorando, e aí vai indo, ela vai. E a gente vai dormir, vai ser feito porque é férias, tá? É férias. Vai dar tudo certo. Desse jeito. Vai dar certo. Agora você na tela com a sua participação, bora lá. Porque senão a criança vira rei, rainha de casa, quer tomar conta e, né? Vamos embora. João Nunes, e aí, John? Conta pra gente. Tenho algumas primas que são crianças na minha família. E é sempre uma alegria quando nos reunimos para as festas de fim de ano. Os adultos se divertem juntos. Que legal. Tá aí, então, né? Mas tem família que parece que o negócio é mais fácil, né? O negócio comparar a família, né? A dele é uma maravilha, mas às vezes a gente chega, eu me apavoro com algumas coisas, porque a gente vai trocando em figurinha, porque parece que todo mundo são os nossos parentes. E na minha família é mais tranquilo, eu não sou de reunir muito com primos, sabia? Raramente eu me reúno. Vou visitar alguma coisa, mas Natal e Ano Novo é só com primeiro eixo que me dá muito bem, né? Agora, comparar uma família com outra é um problema também, né? Com certeza, porque
todo ser humano é diferente, Uhum. né? Então, você querer colocar que o que funciona para uma família funciona para outra, às vezes não Não é. vai dar. Não é a realidade. Então, cada caso é um caso. Eu acho que é muito particular de cada família a decisão que ela vai tomar. E a família já sabe o que funciona ou o que não funciona, né? Então, ela vai se guiando. Mas, assim, eu também compartilho a ideia de que criança sempre traz muita alegria, né? Muita. Então, assim, quando chega os pequenininhos, a gente já não tem mais primo pequeno, eu já não tenho mais. Mas, inclusive, meus tios, por favor, se estiverem assistindo aí, preciso de novos priminhos. Sabe o que os tios vão fazer? Falar agora? Agora é sua vez. Faça os seus, pega para os outros fazer, que a Bom, mas etapa deve já ser acabou. muito legal ter a Paula ali na festa de fim de ano, Ah, porque ela é tão amorosa e cuidadosa, né? É engraçado porque onde eu vou, assim, no meu carro, sempre tem muita coisa de criança. Massinha, Ah. desenho, lápis de cor. Esses dias eu fui no aniversário de uma amiga. E eu tenho muitos... A maioria dos meus amigos, na verdade, já tem filhos, né? Uhum. E aí, essa minha amiga que fez a festa não tem filho. E aí, as outras crianças, assim, tudo sentado na mesa sem graça. Eu falei, não, a tia tem coisa no carro. Aí fui buscar e todo mundo falou, ai, graças a Deus, a Paula sempre chega e Sabe o que fica eu pergunto com à família criança. dela? Chama a A Paula. pergunta à família dela é o seguinte, vamos fazer uma estratégia. A Paula vai ou não vai? É a primeira pergunta. Se a Paula for, tá... Mas se a Paula não for, começa a bater uma choradeira, a Paula não vai, o que vai ser de nós? Gente, é tão bom, É. né? Quando tem alguém assim nessas festas de fim de ano. Mas é bom para legal. aprender também, né? Porque, tipo, se a Paula um dia não for, o povo já pegou. Porque tem que pegar conhecimento da Paula, porque, né? Porque a Paula também, uma hora, tem que aproveitar um pouco mais. Mas eu gosto muito de ficar. Sempre, antes mesmo de focar na educação, né? Porque eu mudei Você a viaja com minha famílias ou não? Ah, tô brincando. Não. Não. Contratar a Paula viajar junto. Porque ela assim, eu amo, eu faço. Assim, existe algum plano de viagem? Paula Tour? Mas eu tenho mães que já me ligam e falam assim, a gente tem colônia de férias, né, lá na Axon. E me liga e fala assim, quando já vai abrir a colônia de férias, por favor, Paula, que eu preciso de você. Mas eu gosto, sempre gostei, antes mesmo de focar só em educação, de qualquer lugar que eu chegava, eu já ficava com as crianças e ali eu me realizava mais que com os adultos, né? Ai, que bonitinho. Então, sempre foi algo muito natural. Eu lembro quando você esteve aqui, contou um pouquinho como que foi essa virada para você, do sonho de montar a Axon e tal. Até você se emocionou. Então, ali deu para ver claramente que faz com muita paixão. E fez uma transição de carreira com amor, que é mais fácil, né? Então, É é de fantástico. paixão mesmo. É. Ah, dá tempo ainda, diretora, de colocar mais uma interação? Então, por favor. Jussara Magalhães. Será que é sua parente, Cris? Minha parente aí, ó. Se tiver ó. herança, pode me marcar. Entendeu? Tamo junto. E débitos também, Jussara. Não. Tem uma filha que sempre é o terror das festas, tanto infantis quanto de adulto. Das de criança, por ser muito pequena, quer participar e atrapalha os irmãos mais velhos, e das de adulto, fica o tempo todo querendo atenção. Devo levar brinquedos para tentar entretê-la? Olha, uma mãe sendo sincerona aí. É aquela questão que eu falei, né? A criança, ela sempre olha para o adulto. Eu falo assim, por exemplo, o filho mais velho, geralmente ele olha para o pai e para a mãe como exemplo. E ele quer ser o pai ou a mãe, né? O mais novo, ele quer ser o irmão. Ah, verdade. Então, ele quer tudo que o irmão quer. Mas não por... não no sentido negativo, mas porque ele é o exemplo, ele é o espelho dele, né? Então, geralmente, a criança, nessa busca de atenção, é porque ela também quer o espaço que o irmão tem para fazer determinadas atividades, mas não cabe a idade dele, né? Ou aquele momento não é o momento dele. Então, eu falo muito assim, porque a minha diferença com a minha irmã são 6 anos. Então, a minha mãe sempre conversava muito sobre essa questão de assim, ó, este momento é da Paula fazer essa coisa, agora a Letícia tem o momento dela. E ela sempre levava para minha irmã mais nova alguns brinquedos, né, para poder entretê-la e fazer coisas diferentes. Mas ela também fazia questão da gente tentar integrar a Letícia, que era 6 anos mais nova, na realidade do que eu estava fazendo, né? Então, aí, de novo, depende muito da situação, do que é que está sendo feito, de como funciona a família. Mas, às vezes, levar esses mais novos a conviverem com os mais velhos e fazer com que os mais velhos entendam que o papel deles ali é ser exemplo. De que os pequenos estão ali pedindo atenção ou tentando atrapalhar, não porque eles não querem que aconteça alguma coisa, mas sim porque, pô, eu quero ser como você, me deixa participar desse momento, sabe? Agora, Paulo, o que eu achei bacana é tornar ciente o que cada um tem de idade. Agora, isso você está falando na família primária. Vai numa conversa com aqueles adultos que faz tempo que não tem filho, e chegar assim, gente, eu estou com uma criança pequena, né?
demanda A gente disso. acaba esquecendo. Para fazer uma costura, gente, vocês são mães, né? Mães aí e tal. Sabe aquela conversa da cozinha que resolve? Eu sei que você tem um filho adolescente ou um filho maiorzinho. Esse brinquedo dele, ele tem um problema com ele. Tem como a gente cuidar para ele ficar, para ninguém tocar aqui? Sabe aquela conversinha que você tem dó, mas você se arrepende de não ter feito com os adultos porque atrapalha tudo? E o que você acha? Vale a pena ou depende também do eixo familiar, né? Eu acho que super vale a pena, e aí vai de família para família. Tem família que vai entender isso como uma conversa tranquila e tem família que não vai entender, né? Sim. Mas a gente volta para aquele ponto que a gente trouxe lá no início do programa, né? Que foi a questão dos pré-combinados. Então, todo aquele combinado não sai caro, né? E poupa a gente de muitos problemas. Mas, de novo, é muito peculiar de cada família, cada pessoa entende de um jeito, vai replicar de um jeito. Mas eu acho, principalmente quando a gente trata de brinquedos, né? Porque, às vezes, o adolescente, ele ganhou aquele brinquedo tecnológico super legal e ele não quer que ninguém mexa. E a criança às vezes vai, mexe, não sabe mexer, quebra e gera um problemão. Então, assim, menina, esse negócio de... olha, se tá todo mundo, toma cuidado. Ou não leve esse brinquedo agora, não é o momento. Não liga o videogame cheio de luz, porque tem uma criança de 2 anos que babar no videogame. Gente, eu morro de medo de quebrar com esse brinquedo cara do primo dele. Eu fico, filho, por favor. Paula, muito obrigada, viu? Foi sensacional ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, sempre um prazer poder estar aqui. Muito, muito obrigada mesmo. Tudo Prazer bem, é olha, todo procure aí, ó, a Paula nas redes sociais, tá aqui embaixo, ó. Chega lá, pergunta, faz ela abrir essa caixinha de pergunta, vai dar tudo certo, tá bom? E na sequência vem o Vida e Saúde. Amanhã a gente volta às 2h30 da tarde com muita coisa boa. Amanhã vamos discutir o que o aquecimento global tem a ver comigo e com você. O que você anda pensando demais? Tá fritando aí? O que é isso? Um abraço pra você, fica com Deus. Tamo junto.